Muito bem. Então, boa noite agora oficial, né? Bom dia, boa tarde para aqueles que foram assistir nós depois, tá? Sejam bem-vindos. Essa aula vai ficar gravada. Nós estamos falando da terceira aula agora, onde nós vamos falar um pouco sobre o corpo como canal de comunicação e também a intuição, tá? Isso é o que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui nessa aula. Então, nesse conteúdo aqui, nosso conteúdo teórico de hoje, quando fala-se em comunicação não verbal, geralmente quando eu estou falando sobre comunicação corporativa, geralmente, comunicação não violenta, resolução de conflitos, sempre nós trabalhamos um pouquinho da mecânica do que vem da PNL. Isso é muito aceito no corporativo, né? A programação não linguística, neurolinguística. Mas quando você fala da comunicação, é diferente do que nós víamos lá na antiguidade, na nossa juventude, a gente ouvia muito rádio. Então a comunicação era aquela que tinha uma voz mais imponente, uma voz mais bonita. Mas no decorrer de todos os estudos, entende-se que 93% da comunicação nossa do dia a dia, ela é, na verdade, uma comunicação não verbal. Ela está na linguagem corporal, ela está nas microexpressões, na respiração, no nosso posicionamento muscular, posicionamento do olhar, a presença silenciosa e tudo que vem antes das palavras. Nas aulas anteriores, além do rapport, nós falamos também sobre essa comunicação não verbal. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa expressão o que o corpo expressa nisso. Então, 7% é apenas as palavras. Aí é interessante nós olharmos para esse ponto de vista aqui. O cérebro, nós sabemos que ele consome muita energia. Então, tudo que ele vai fazer, a tarefa, acho que mais que ele dá mais concentração e mais foco é de economizar energia. Por isso que existem as famosas caixinhas da nossa mente, os padrões, né? Então, aquilo que eu já vi, já é familiar a mim, logo eu já conheço. Então, ele não vai ficar se abrindo para intensificar ou para dar mais atenção para aquilo. Ele já viu aquilo, já é familiar, ele já vai entender como entendeu a primeira vez. Isso ajuda a economizar energia. Entretanto, por isso que nós fazemos julgamentos automáticos. E é aí que está uma questão, uma briga grande. Sempre que eu estou nas empresas ou nas gerações, quando nós falamos sobre, olha só, perceba como você se comporta, como você se veste, como que você traz, o que você comunica, né? E todas as pessoas vão falar, não, mas eu tenho a minha maneira de comunicar, eu me visto assim, eu ajo assim, eu gosto de ser assim. Tudo bem, ninguém vai impedir você de ser assim. Só que entenda que você está comunicando algo e no padrão geral do cérebro para economizar energia, ele vai ficar atento e respondendo a conforto ou desconforto. Se eu me sinto confortável com você, logo eu vou me aproximar, eu vou me abrir mais. Se eu me sinto desconfortável, a tendência é eu me afastar e eu me fechar. Mas como isso? Como confortável ou desconfortável? No sentido de, se eu estou numa terapia e eu me aproximo do terapeuta e eu percebo que a linguagem não verbal, o corpo, a vestimenta, o local de trabalho não tem muita congruência com algo que eu procuro, com algo que remeta à prosperidade, que me remeta a eu resolver meu problema, inconscientemente eu não vou me sentir confortável, eu vou me afastar. Se eu me aproximo de um vendedor, que eu chego lá, mas o ambiente de trabalho dele é desorganizado, ele não demonstra segurança ao me apresentar o produto, ou ele está com a barba mal feita, o cabelo despenteado, é óbvio que eu já inconscientemente, o meu cérebro já decidiu, por julgamento automático, que aquele não é um bom vendedor. E pode ser que seja a melhor das pessoas.
Então, se eu começo a entender que eu não tenho esse domínio sobre o que as outras pessoas vão perceber inconscientemente, eu preciso também ter ciência de como que meu corpo está respondendo às situações. E aí que nós começamos a adentrar em algumas questões como nós falamos lá numa aula que foi o Álvaro até que ministrou essa aula, ele falou sobre a proxêmica, a ciência que estuda a proximidade. O espaço pessoal de cada um é menos de um braço, mais ou menos. Esse é o espaço de segurança. Qualquer pessoa que se aproxime mais disso, ela começa a nos deixar desconfortável. Aí, além desse espaço pessoal, existe um espaço neutro. Esse espaço neutro, ele é um espaço onde eu tenho uma conversa no elevador, onde há uma troca rápida de ideia. Eu não preciso ficar por muito tempo próximo dessa pessoa. Então, eu fico desconfortável, mas ainda me permito. O espaço social, esse espaço é um espaço mais variável, então depende de onde eu estou, aonde eu moro, a multidão, como que é o trânsito, e ele vai aumentando de acordo com o ambiente onde eu estou. E existe aí o espaço formal. O espaço formal nós podemos entender como o espaço entre o sacerdote e os fiéis, os reis e os súditos, uma distância praticamente de hierarquia. Perceba que são pessoas que já têm um convívio, digamos assim, já têm um conhecimento um do outro. Por que que é importante eu entender isso para a minha comunicação? Porque, como nós vimos lá na aula do rapport, eu vou conseguir me conectar, fazer melhores negócios ou fazer uma terapia melhor, entender o inconsciente do outro, quanto mais aberto ele está para isso, quanto mais amigos nós somos. Logo, é importantíssimo eu entender que pessoas diferentes têm espaços diferentes, mas que há um padrão onde, se eu me aproximar muito, eu posso quebrar. Mas olha só, lá na aula que o Álvaro deu, ele nos falou e apresentou que para eu fazer a terapia com hipnose não verbal, uma das coisas que eu faço é estimular o sistema parasimpático, o sistema nervoso, o instinto de luta ou fuga. Mas para eu fazer isso, eu preciso invadir o espaço dele. Então eu chego muito perto, eu dou um toque, eu faço um som, eu faço um gesto e a pessoa vai tendo muitas informações e isso vai fazer com que ela comece a liberar o material inconsciente, geralmente o trauma onde está gravado no sistema nervoso e no corpo. Isso é o resultado da terapia com hipnose não verbal ou do magnetismo. Entretanto, para eu ter este resultado, eu preciso estar engajado com esta pessoa ou com este cliente, de uma maneira que eu vou deixá-lo desconfortável ao me aproximar, mas ele inconscientemente também sabe que aquilo faz parte do processo e ele não vai repulsar o processo. Isso também responde um pouco das perguntas que foi feito lá no início. Fala, tá, Saulo, mas a hipnose não verbal, ela funciona para todas as pessoas em qualquer momento? Sim, ela funciona para todas as pessoas em qualquer momento. Mas é óbvio que você vai ter que criar, através da tua linguagem, um ambiente seguro, um ambiente onde ela não tem uma repulsa a você. Por isso que quando falam assim, tipo, mas você vai me ensinar a hipnose não verbal? Então me ensina um gesto, uma palavra, uma forma. Não funciona dessa maneira. Lembra que eu falo desde lá do início, tudo que vem antes é mais importante do que vem depois. Para você ter sucesso naquilo que você vai fazer, é importante você considerar isso. Por isso que a nossa aula de hoje é focada mais em você, no que o teu corpo vai responder, para daí você entender o que o teu cliente está respondendo. É muito importante se considerar que
o contexto é mais importante do que o que a pessoa está te falando e o que ela está demonstrando. Como assim, Saulo? Certa vez, há muito tempo atrás, quando eu prestava consultorias ainda, eu estava prestando consultoria para uma empresa de RH. Nesse sentido, ela precisava entender como que seus clientes estavam fazendo a seleção nas entrevistas. E para isso, eu precisei passar por várias seleções, por várias entrevistas. E uma das entrevistas que eu fui fazer, eles marcaram para mim bem em cima do horário e eu estava em casa, bem tranquilo, fazendo uma reforma em casa, estava pintando uma sala que eu tinha lá, uma sala comercial. E quando eu fui lavar as mãos e tal para tirar a tinta para ir para essa entrevista, a tinta ficou bem forte assim nos dedos, eu não consegui tirar tudo. E aí eu, beleza, para cumprir o horário, eu fui. Cheguei lá na entrevista, mas o meu inconsciente estava incomodado porque eu tinha tinta nas mãos. Então eu achei que, poxa, vai ser chato eu ficar com a mão meio suja. E eu tendi a ficar com as mãos para baixo da mesa. Eu não coloquei as mãos na mesa. E a pessoa que estava me entrevistando, seguindo seus protocolos, eu percebi que ela olhava muito procurando a minha mão. E eu entendi que ela estava, naquele momento, percebendo, achando que eu estava omitindo informações ou que eu estava mentindo, porque ela fez uma leitura. E ok, saí daquela entrevista. Depois essa pessoa foi investigar da onde que eu vinha, qual que era meu currículo e tal, porque ela estava interessada de eu estar naquela vaga. Mas ela sentiu desconfiança. Perceba que interessante. Um protocolo diz: se escondeu a mão, se escondeu a boca, ou fixou muito o olhar, quer dizer que está mentindo. Mas qual que é o contexto disso? Será que realmente é isso? Então, o contexto é mais importante do que o que a pessoa está expressando naquele momento. Sempre que eu for perceber o outro, fazer a leitura da postura do outro, devo lembrar desse caso e lembrar do contexto geral. Pode ser que o que eu estou observando tem mais material da minha mentalidade do que é realmente a realidade. Tem mais o meu mapa do que o que realmente a outra pessoa expressa. Então, é importante entender essas técnicas, mas também sempre estar atento ao contexto, perceber por mais tempo antes de tomar decisões. Mas olha só, tudo influencia na minha comunicação. O corpo, é óbvio, influencia muito. Para isso, faz total sentido, além de ser muito terapêutico, eu praticar exercícios físicos ou praticar alguma arte marcial. Porque uma vez que eu faço isso, eu estou cuidando e movimentando o meu corpo. Quando eu cuido e movimento o meu corpo, eu me sinto mais seguro para dar sequência em tudo que eu for fazer. Se eu me sinto mais seguro, eu demonstro mais confiança para as pessoas. Quando eu me sinto mais seguro e me demonstro mais confiança, as pessoas tendem a se aproximar mais de mim e aceitar a minha terapia, o meu produto, enfim. Também eu posso, que não é sempre que eu vou estar de bem com a vida, eu vou ter meus altos e baixos como todo mundo tem. Mas quando eu estiver assim, eu também posso mudar a minha fisiologia do corpo, logo eu consigo mudar meu pensamento, minha vibração e eu consigo emitir sinais de mais confiança. Por isso que também vocês vão encontrar bastante falando sobre a pose do herói. Tanto é a mão na cintura ou aquele braço para cima, tá? Isso tem aí conotação científica, já estudos científicos, onde realmente isso funciona, você hackeando o teu cérebro para que ele se sinta melhor. E aqui também o contexto, né? Onde você trabalha, onde você mora, o ambiente também vai influenciar na tua postura. Então, se você toma cuidado da tua postura, do ambiente onde você vive, onde você trabalha,
automaticamente você vai demonstrar mais confiança. Isso também é tão verdade, que esse caso que eu vou citar para vocês agora é um caso de uma aluna minha. Nós estávamos fazendo uma consultoria para ela é terapeuta, e ela estava desenvolvendo o marketing pessoal dela. Então, ela não estava tendo clientes e ela não estava tendo confiança necessária para fazer seus vídeos e para atrair os clientes. E como ela mora em São Paulo, e São Paulo a concorrência é grande, nós começamos a fazer um projeto. E nesse projeto ela tinha que preparar alguns vídeos para mim, para daí nós decidimos qual que ia ser postado. E ok, os primeiros foi bem difícil para ela fazer. Nos 10º vídeo, mais ou menos, eu já vi que ela estava com uma postura diferente, que ela estava com uma roupa diferente, mas eu sentia que tinha algo estranho ali. Foi então que eu, conversando com ela, eu falei, olha, eu tenho algo, eu não estou conseguindo detectar, mas eu não estou sentindo você tão confiante. Deixa eu entender o contexto que você está fazendo, como que você está gravando, faça um vídeo para mim dos bastidores. E ela fazendo esse vídeo, ao passar o vídeo pela sala, eu vi ela no espelho, e o que que eu fui ver? Estava se sentindo confiante para gravar, ela colocou uma blusinha, um terninho legal, mas ela não tirou a calça do pijama. Veja só, não aparecia, ela estava da cintura para cima. Não aparecia na imagem, mas na mente dela, ela não estava 100% no projeto. Então veja que interessante. Às vezes, quando até parece engraçado isso, mas é real. Se você vai fazer algo com uma meia furada, uma cueca furada, você fala assim: ah, ninguém vai ver, mas você sabe que está lá. Você sabendo que está lá, o teu inconsciente vai pregar uma peça em você, você vai vibrar diferente. Como eu falei para vocês da minha mão com tinta, quando eu fui fazer a entrevista. Isso é extremamente inconsciente. Então, às vezes, fazer o básico, a lição de casa, ele te dá um resultado muito maior. A partir do momento que ela começou, então, levantar cedo, arrumar sua cama, coisinhas básicas, tarefas básicas, vestir a sua roupa como se ela estivesse indo no consultório naquele dia, ela passou a gerar mais confiança e as pessoas começaram a engajar mais. Por quê? Porque o inconsciente da outra pessoa, ela vai detectar a intuição de todo mundo é muito aguçada. É aquela coisa que você fala, eu não sei por quê, mas eu não sinto confiança. Eu não sei por quê, mas eu acho que esse negócio não vai ser favorável. É porque a tua intuição está percebendo algo nas entrelinhas que a outra pessoa não percebeu. Vamos dando sequência aqui. A ciência da comunicação não verbal. Então, como eu estava falando para vocês, 93% da comunicação é não verbal. O estudo mostra, aqui tem até a referência do estudo, tá? Esse material vai ficar para vocês. O estudo mostra que 7% da comunicação é verbal, é o que eu falo. 38% está no tom de voz. Quando você afirma algo, você afirma com o teu rosto, com as mãos e o tom de voz, isso é muito mais incisivo. Linguagem corporal, 55%. Isso não quer dizer que as palavras não têm valor, não se trata disso. Mas as emoções e intenções reais são reveladas pelo teu corpo e vão gerar mais credibilidade. O corpo fala e não mente. A Paul Ekman mapeou mais de 10 mil expressões e ocorre em fração de segundos, revelam emoções inconscientes, raiva, desprezo, medo, essa tensão muscular, o ritmo da respiração. Um exemplo prático é ao conversar com um cliente e observe se ele cruza os braços ao abordar um tema emocional. Tem algumas pessoas que a leitura vai ser mais fácil. Tem outras que elas não demonstram tanto. Mas perceba quando você está conversando com alguém e você fala algo que talvez ela não gostou. As chances são que uma parte do corpo, algum gestinho diferente, uma respiração mais profunda vai acontecer. Aí entra aquela aula que nós falamos do estado de presença. Se você estiver
presente para aquilo, você vai perceber. Nós tivemos em Joinville, eu estava conversando com duas terapeutas, explicando um pouco antes da aula como que ia ser. Quando eu falei um exemplo de uma emoção para aquela que estava na minha frente, eu percebi de canto de olho que a amiga dela mexeu um braço. A hora que foi uma mexidinha sutil, eu parei de conversar e falei, ó, disso que eu estou falando. Essa emoção que nós acabamos de falar tem alguma ligação com a tua amiga, uma emoção mais profunda nisso que eu acabei de falar. Daqui já dava para nós começarmos uma terapia, porque ela não me falou, mas o corpo respondeu. Então é muito certeiro, né? O teu inconsciente ele sempre vai desmentir o teu racional. Ele sempre vai desmentir o consciente. Ferramentas aplicáveis. Aqui nós temos algumas sugestões até de leitura fria, né? Aí você vai observar como as roupas, a postura, a fala, as expressões, tudo isso aqui já ajuda você a mapear. Aqui está muito da leitura, né? Do cigano, do que lê as cartas, do que lê a mão, né? Está muito vinculado a essa leitura aqui, que é muito sutil. O rapport, o espelhamento, que nós explicamos lá como você conduzir, né? E aqui tem a referência de alguns livros também para você dar continuidade nisso aqui. O corpo como espelho. O corpo do operador magnetizador influencia diretamente o estado do outro. É claro que essa postura, essa firmeza, ela só vai influenciar se você tiver confiante, se você tiver seguro, né? Seguro de si mesmo. Seguro de si mesmo é a capacidade que você tem de se segurar em si, de você se sustentar. Então, se tiver feito isso que nós comentamos anteriormente, você automaticamente vai apresentar isso para a pessoa que está na tua frente e vai ser automático ela se permitir a falar ou liberar o que precisa liberar. O estado interno do terapeuta. O estado interno do terapeuta influencia no cliente. O terapeuta regula o campo energético do cliente por ressonância, como um diapasão. Sabe aquele que tem os dois eixinhos que você bate nele que faz aquele som? Aquela vibração, ela ajuda a regular o nosso sistema nervoso. Mas o terapeuta também pode fazer isso através da sua respiração, através da sua presença. O Milton Erickson demonstrava muito isso ao entrar em transe com o cliente para induzir essa mudança. O estado de presença, a fixação ocular, o gerenciamento das nossas emoções, tudo isso vai ajudar. Mas também tem uma coisa interessantíssima que é importante levar em consideração, que é o terapeuta fazer a sua terapia. Terapeuta bom é o terapeuta que faz terapia, porque isso é importantíssimo. Nós vamos amadurecendo e praticando e aprendendo no passar do tempo, como qualquer profissão. Entretanto, ainda assim nós temos a tendência de imprimir o nosso mapa no mapa do cliente, no mapa do outro. Por isso é importante sempre estar revendo, que por mais que você evolua, vai ter momentos onde você dá uma decaída, você vai voltar na programação base, e aí você precisa de alguém que te dá uma puxada ali para falar, olha, é melhor você olhar para isso, resolva isso primeiro, talvez isso não seja do teu cliente, mas seja seu. E também é importante você, como cliente, entender que toda terapia vai ter muito material do terapeuta em você. Por isso, não seguir 100%, mas apenas olhar para você. Isso que eu estou fazendo, a terapia que eu estou seguindo, ela está me evoluindo? Essa aula que eu estou assistindo está sendo boa? Está mudando algo para mim? E é isso que você precisa monitorar, o quanto você está evoluindo com isso. Há evolução? Show. Não há evolução? Poxa, pode ser que eu precise complementar, pode ser que eu não tenha entendido algo e está tudo certo. Procura
um outro terapeuta, ou procura um outro professor, não tem problema. O importante é você não parar naquilo, porque todo o processo, ao meu ver, e eu venho, como eu venho da economia, eu olho assim e falo, poxa, se você vai fazer algo, ele tem que te gerar um resultado, ele tem que levar você para um outro nível. É merecido, nós não podemos perder tempo com isso. Um exemplo prático, ao atender uma pessoa agitada, se você respirar lentamente e manter o olhar estável, o volume firme, o cliente tende a desacelerar. Isso praticamente eu vejo todo dia no consultório. A todo momento chega a pessoa com ansiedade, depressão mesmo, ela chega agitada e você consegue estabelecer a diminuição, a tranquilidade dela apenas com a tua respiração, a tua presença. Isso é muito importante. Técnicas de ajuste corporal, postura de neutralidade, presenças, as costas eretas, respiração suave, ritmo corporal. Inclusive, na próxima aula, nós vamos começar com umas técnicas de respiração também, para nós irmos aprofundando. O poder do olhar e do gesto. O olhar, temos um treinamento que nós vamos fazer em breve, que é você ficar tempo olhando para o espelho sem piscar, tá? Isso é uma prática de você conseguir melhorar esse músculo do olho e você conseguir se comunicar sem piscar. Por que isso? Porque não é natural não piscar. Tem um aluno meu, agora esses dias, ele falou, Saulo, eu estou fazendo um negócio num carro e eu já comprei o carro e tal, e eu dei um outro carro meu que era velhinho e tal, já tinha entregue na concessionária. E esse carro que eu entreguei, deu 3 dias depois ele fundiu o motor. E assim, não foi da minha índole, tipo, de entregar um carro que fosse fundir o motor, mas assim, ele quer que eu vá conversar e eu preciso negociar com ele, mas, poxa, não foi na minha mão. Eu não sei se abriram, o que que fizeram no motor, se tiraram o óleo, se andaram sem óleo. Então eu não acho justo eu ter que arcar. Mas eu quero ir lá e eu quero negociar com ele. E falei, tá, e na tua opinião, o que que você acha que é importante você, até que ponto você quer chegar? Você quer pagar, não quer pagar? Ele falou, olha, se for para eu pagar, eu pago até 50% desse conserto. Eu falei, tá, e o que que você quer de mim? Ele falou, não, eu quero que você me ajude a pensar como que eu posso influenciar positivamente essa negociação para que chegue nessa decisão que seja favorável para mim. Até 50% eu pago, porque eu nem precisava pagar. Falei, ok. Então vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar o teu olhar. Ele estava iniciando ainda e tal. Falei, você vai chegar na conversa, você vai se posicionar numa posição ereta, com um olhar firme, fixo para o rapaz que vai conduzir a negociação, e você não vai piscar. Ele falou, mas Saulo, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei o que. Eu falei, não tem problema. Se você, por um acaso, piscar, você segura novamente e começa tudo de novo, não tem problema. Mas mantenha o olhar fixo, cuide para não ser arrogante, para não gerar discórdia, mas um olhar de quem está atento a tudo que ele está falando. E assim foi feito. Treinou por uma semana, foi lá para negociar e sentou de frente para a negociação e começou a fixar o olhar porque o cara ia contar a história de como que aconteceu para que o carro estragou e fundiu o motor, né? E assim ele ficou observando, deixou a pessoa falar, a pessoa falar, a pessoa falar. E aí ele me contando que a pessoa foi ficando desconfortável, começava a se mexer muito, continuou falando sobre tudo que aconteceu e quando chegou na hora da negociação do valor, ela ficou até desconfortável de pedir algo. De tanto que ela ficou, ele falou, ele não entendia o que estava acontecendo, né? Mas ele permaneceu da mesma maneira, nem que sim, nem que não.
No resumo da história, foi ele que ofereceu a metade. Ele falou, Saulo, eu até deixei ele desconcertado, eu quero muito bem ele, eu sei que ele é uma pessoa honesta. Eu achei melhor eu falar para ele que eu pagava metade, porque ele ia sair dali pagando menos do que ele estava pretendia pagar. E se veja, foi apenas uma única técnica de presença. Ele estava tão atento na conversa que deixou desconfortável a pessoa, porque a pessoa não ia mentir ou não ia sair da história que foi real. E aí a pessoa contou como que foi, que realmente o cara tinha aberto o motor, e aí só tinha pouco óleo, mas era um óleo velho e tal e tal. Mas o simples fato dele estar presente e eles mostrou a postura, ele acabou persuadindo a pessoa. É claro que aí entra na questão de como que você vai usar isso. As técnicas existem milhares, você pode aprender em qualquer lugar, mas sempre com uma intenção positiva, porque tudo que você colocar uma intenção vai retornar para você, tá? Mas esse é apenas um exemplo prático de uma negociação no dia a dia, para você ver como que funciona e você não precisa ter anos, séculos de estudo para isso. Com a prática você consegue, tá? Então, uma das maneiras é você olhando para você no espelho. Inicia tentando ficar 1 minuto, depois 3 minutos, vai chegar um tempo que você está 5 minutos, até você chegar numa conversa ou numa aula de 50 minutos sem piscar. Isso faz com que as pessoas tenham mais atenção em você, tá? Os gestos com direção enérgica, gestos simples com intenção, regulam o campo do cliente, inspirado nos passes magnéticos. Esse aqui dos passes magnéticos nós vamos falar mais especificamente na próxima aula, onde eu vou falar sobre os passes básicos, né, do início ali para a gente já ir fazendo na aula. Aqui tem umas referências, tá, de estudo para quem quiser aprofundar nisso, tá? Ficará à vontade para aprofundar nessas questões. Desenvolvendo a intuição terapêutica. Intuição, veja só, intuição, ela não é adivinhação, tá? É uma leitura energética. Quando silenciamos o mental, a intuição floresce. A intuição é essencial para saber onde agir, quando parar e onde está bloqueado. A intuição, ela não é algo que você precise de um livro, de uma teoria. Você já tem. Na verdade, nós já somos muito sábios. É muito fácil de ver até uma pessoa humilde que nunca estudou nada, percebendo a intuição dela quando eu coloco um exemplo no processo de transe e eu faço uma dissociação. O que que é uma dissociação? Isso é muito terapêutico, é usado bastante na constelação familiar. Imagine que fiz uma regressão e a pessoa acessou o útero da mãe. Ela tem, ó, tá apertado, eu sei lá, tenho 3 meses, estou me sentindo rejeitado. Acontece muito isso. Tá, se a criança tem os seus 3 meses na barriga da mãe, estava quentinho, de repente ficou frio, né? Eu não vou conseguir resolver com ela ali. Mas aí eu falo para ela assim: toco na tua testa e você é tua mãe agora. É automático. Ela, na hora, ela conversando com a tua mãe agora, o que que está acontecendo? Por que que a tua filha está se sentindo mal e tal e tal? Ela, não, é porque eu estou passando por um estresse, ansiedade, ou porque tem muita briga, uma escassez financeira. Sempre surge algo. Perceba que magnífico isso. Cientificamente falando. Quando a mãe passa por um nível de estresse, ansiedade, pânico, automaticamente o sangue vai sair do meio do corpo, vai ir para as extremidades, pupila vai dilatar, ela vai assumir uma postura de luta ou fuga, automático inconsciente. Só que quando faz isso, o útero que estava quentinho, que estava aconchegante, diminui o fluxo sanguíneo, diminui a alimentação, ele fica mais frio e apertado. A criança que estava tão gostoso, de repente não está mais, estou apertado, está doendo, inconscientemente estou sendo rejeitado, não me querem mais aqui. Mas, durante toda a vida, essa pessoa, ela percebeu a mãe dela,
Então, ela leu inconscientemente as microexpressões, ela ouviu histórias. Quando eu dou uma sugestão de que ela é a sua mãe, automaticamente ela assume a postura da mãe e ela ressignifica o que ela sentiu no útero. Veja quão poderoso é isso. Uma intuição. Todos nós temos isso. Às vezes está fazendo uma constelação familiar com as pessoas. Fizemos esse exercício recentemente. Fala, ó, escolha uma pessoa, vai representar você e você é teu pai agora. Automaticamente você entra num campo intuitivo, faz uma leitura de como teu pai está vendo você, ou tua mãe, ou seja quem for. Então a nossa intuição, ela é muito forte, mas para isso eu preciso estar em equilíbrio, em paz comigo mesmo, em tranquilidade, apenas me permitindo observar os fenômenos. Quando eu me permito estar presente, eu consigo ver coisas que eu não vejo normalmente. Então, a intuição é uma percepção refinada do campo, não é adivinhação. É uma leitura sutil do inconsciente do outro. A intuição surge quando silenciamos o ruído mental, os julgamentos e focamos apenas em nós. As ferramentas que ajudam nesses processos, né? A PNL com a calibragem sensorial, ou seja, o que você está vendo agora? O que você está sentindo agora? O que você está ouvindo agora? Quando você foca nesses sentidos no momento agora, você está calibrando o seu momento. Técnicas de presença, como nós falamos nas outras aulas, mas também temos aí a questão da meditação guiada, o esvaziar a mente, né, a leitura energética do corpo. É claro que eu aconselho primeiro você passar pelo processo de hipnose para depois você conseguir meditar. Aí você medita mais fácil, tá? Quando você conhece a hipnose. Aqui tem alguns exercícios guiados que eu deixo sempre como exemplo, né, em todas as aulas, porque aí ajuda você a fazer. Quando nós estamos presentes na sala ou na turma, fica mais fácil fazer em dupla. Online ele fica um pouquinho mais difícil da gente replicar, tá? Aí nós chegamos aqui. Chamada e prática. O corpo é o primeiro idioma da alma. Quando o terapeuta domina a comunicação não verbal, ele antecipa necessidades, lê bloqueios e conduz com firmeza e suavidade. Tem que ser prática, tá? Observar sem julgar, que não é tão fácil. Silenciar para sentir. Ajustar sua presença antes de cada sessão. Tudo isso é importante. E veja só, né? Quando eu falo assim, observar sem julgar. É complexo porque não é tão simples, tá? Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no mercado de automóvel, né? No mercado de automóvel, eu, eu atendia e tinha uma vendedora lá, e essa vendedora, assim, me chamava a atenção, me incomodava, né? Eu olhava, eu tava, nunca esqueço, veja como é forte o nosso julgamento, né? Eu tava lá numa sala e eu falei para um colega meu, eu falei, olha só, aquela menina, ela se aproxima dos clientes, ela vem, recepciona eles e tudo, mas é tudo falso, porque depois ela vira as costas e fica falando mal dos clientes e tal, ó, o jeito dela, a falsidade na voz e tal, e tal, e tal. Isso eu falando, né? E ainda tive a capacidade de falar mais. Falei assim, mas eu tô falando isso porque eu sou muito observador, porque perceba que eu não falo de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Veja o tamanho do meu ego nesse momento. Aí, beleza, a vida que passa e tal. Depois, eu aprendendo, aprimorando algumas coisas, eu comecei a pensar, tá, Saulo, mas ela estava usando uns artifícios que ela achava que eram congruentes e ela dava resultados melhores do que eu. Ela estava com foco no resultado, nós estávamos lá para vender. Eu não estava lá para ficar olhando como o outro funciona. Então, eu aprendi isso com uma lição que observar sem julgar não é simples. Porque sempre eu estou olhando e eu estou colocando material meu, isso é meu, não era daquela pessoa.
Então, essa observação, esse vigiar da nossa mente é importantíssimo a todo momento, tá? E não é tão simples. Vamos ver aqui, nós temos um. Ah, boa noite. A Marlene perguntando: essa aula é exclusiva para hipnoterapeuta? Não, Marlene, na verdade não. Essa aula, inclusive, tem partes aqui do que eu aplico nas empresas, tá? Ela serve para qualquer contexto. A base da aula é a nossa linguagem corporal, né? O que eu comunico sem comunicar. Então, ela serve para o meu relacionamento, ela serve para o meu trabalho, para a minha espiritualidade, para tudo que eu for fazer no dia a dia, tá? Se você chegou agora, não tem problema. Daí depois você vai ler, vai assistir ela gravada. Tem outras aulas que também dão, completam essa aqui, tá? Joia. Então, nós chegamos aqui num momento onde eu vou deixar depois, já deixei um PDF, mas eu vou deixar indicações de livros, tá? Tem umas citações interessantes aqui. O corpo entrega o que a mente tenta esconder. É automático isso. Você falando alguma coisa e o corpo dizendo outra. As emoções autênticas escapam, tá? Todo esse material aqui eu tenho exemplos de exercícios também, eu vou deixar para vocês. Isso, aqui eu vou deixar uma lição de casa para vocês, tá? Mas agora, pessoal, chegando nesse momento, eu deixo aqui aberto para qualquer dúvida ou comentário que alguém quiser fazer, tá? Fico aberto aqui a ouvi-los. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Deixa eu ver dos que estão aqui. Fique à vontade, pode abrir seus microfones e falar quem quiser falar. Eu achei essa aula muito importante, como observar o corpo se 93% é não verbal, é, ficar observando mínimos detalhes do cliente, né? O olhar, a musculação, o movimento do braço, do corpo, a posição que a pessoa senta, tá tudo, o subconsciente está lá no corpo falando, né? E a gente, muitas vezes, a gente esquece e perde essa. É o que que ele está querendo falar, está querendo, não quer falar verbal, mas está falando não verbal, e a gente deixa passar isso. Então, Uhum. tem que estar observando mínimos detalhes, né? É isso mesmo, meu. E é sutil. Você perde ou ganha uma venda, você perde ou ganha um paciente numa coisa sutil. Sempre vai falar, sempre vai estar lá o seu não, sempre vai estar lá se ele pode pagar mais, se ele pode pagar menos, se ele quer, se ele não quer, o que ele gostou, não gostou, sabe? Todo é sutil e é importante, né? Esse estado de presença e o não julgamento, que ele não é fácil. Você veja que tudo isso que eu estou falando, todas as aulas, elas estão se encaminhando para uma lógica mais principal de todas, que é: olhe para você, veja você, conserte você, e as outras coisas vão ser simples para você perceber, porque aí não vai ter ruídos, né? Que a gente divaga muito e o meu corpo responde. Isso é primordial, sabe, na comunicação. Então, tanto a hipnoterapia clássica como a não verbal, elas são ferramentas na nossa sociedade de hoje, que eu digo para você que não tem como você não conhecer, sabe? Se você não conhecer, você está perdendo muito, muito. Porque, dada a facilidade hoje da nossa comunicação, das mídias sociais, facilitou tudo, só que ao mesmo tempo afastou o ser humano. Então, cada vez nós temos menos tempo para estar presente em uma conversa, e nós precisamos ser muito mais certeiro. Quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com as minhas filhas, quando eu estou com um cliente, né?
quando eu estou adquirindo ou vendendo algo. Então é muito sutil, sabe? Faz muito bem. Mas alguém quer complementar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Muito bem, pessoal. Então nós vamos encerrar essa aula de hoje. Volto a afirmar, tem várias outras aulas lá no meu canal do YouTube, tá? E segunda-feira, aqueles que puderem estar com a gente, nós vamos dar uma pausa um pouquinho nessa teoria e nós vamos fazer uma prática, tá? Acho que a prática vai ser bem interessante. Vamos iniciar ali com uma meditação guiada, já que já é terapêutica. E aí é apenas vocês organizar igual vocês estão aí, tipo, ter um lugarzinho onde você possa deixar a câmera apoiada e estar com onde você possa se encostar assim que esteja seguro, tá? Aí que eu possa ver, né, essa parte de vocês. E nós vamos fazer aí umas dinâmicas que é interessante para nós começar a aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Ok? Desejo a todos aí uma excelente noite, tá? Compartilhem com o pessoal lá, com os amigos também. Deixa eu ver aqui os comentários. Qual é o nome do seu canal no YouTube? Tá, deixa eu escrever aqui a Saulo Hipnoterapia. Siga lá que nós fica feliz. Valeu, senhoras e senhores. Muito obrigado. Até mais.